verdade vos libertará. Libertará. A verdade vos libertará. Libertará. Hoje, para a gente iniciar essa mensagem, eu quero iniciar com um versículo bíblico, Oséias, capítulo 4, verso 6. Gostaria de pedir a você que deixasse as coisas alheias a essa mensagem. Gostaria de pedir a você que parasse um pouco o que você está fazendo, para que você pudesse meditar comigo nesse estudo. Gostaria de pedir também, caso você tenha uma Bíblia, você abrisse a sua Bíblia, para você acompanhar conosco o desenrolar desse estudo. Oséias capítulo 4, verso 6, diz assim: Assim diz o Senhor, o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. O meu povo está sofrendo por falta do conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento, em algumas traduções. Quando Deus está falando aqui, Deus não está falando com o ímpio. Deus está falando com o seu povo, com a sua igreja. Deus está falando com os crentes. O meu povo padece por falta do conhecimento. O meu povo sofre por falta do conhecimento. Quero dar um exemplo para você, caso você esteja andando em uma estrada e ao longe você vê uma fonte de água. Você deseja beber daquela água. Você está com sede, mas alguém avisa para você que aquela água é poluída, que aquela água está contaminada. Automaticamente você não vai beber. Assim é o povo de Deus. O povo de Deus está bebendo de águas contaminadas, de águas poluídas, por não saber, por falta do conhecimento, por falta do conhecimento da palavra de Deus, por falta do conhecimento dos mandamentos de Deus, por falta do conhecimento dos atributos, por falta do conhecimento das profecias bíblicas. O povo de Deus tem sofrido. E é verdade, o povo de Deus tem sofrido por falta do conhecimento da palavra dele. O povo de Deus tem caído em pecado, tem caído em heresias. O povo de Deus tem andado em falsas doutrinas por falta do conhecimento da palavra dele, por falta do conhecimento dos mandamentos dele. O povo de Deus tem padecido por falta do conhecimento dos princípios, das profecias de Deus. Para a gente continuar essa reflexão, quero que você abra a sua Bíblia, caso você está com a sua Bíblia, em João capítulo 8, verso 32. Vamos ler de início o 31 e o 32. Antes, quero mostrar para você o contexto dessa passagem bíblica. Jesus estava pregando no templo. E os seus discípulos, os discípulos de Jesus, desde o início, eles tinham a certeza que Jesus era o Salvador. Eles tinham a certeza que Jesus era o Messias. Então, eu quero ler para você aqui, verso 31. João 8, verso 31. Olha o que diz aqui. Se permanecerdes nas minhas palavras, sois meus discípulos. Verso 32 agora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus pronunciou essas palavras, os que o ouviam, os judeus que estavam ali ouvindo, começaram a indagar a Jesus. Poxa, somos descendência de Abraão, somos filhos de Abraão. Como é que pode dizer, e sereis libertos?
libertos? Nunca fomos escravos de ninguém? Eles indagavam Jesus. Eles perguntavam Jesus. Eles indagavam Jesus. Somos descendência de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que podes dizer, e sereis libertos? Eles não entendiam que precisavam de libertação. Eles não sabiam que necessitavam de um Salvador, de um libertador. Mas Jesus explicou. Jesus disse assim, verso 34. Ora, em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado e necessita de salvação. Necessita de um Salvador, necessita de alguém que os tire dessa condição de pecador. E Jesus, ele foi mais a fundo. Jesus continua explicando no verso 35. Observa aí, olha o que Jesus disse aqui no verso 35. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho, sim. O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus queria falar com isso? Jesus estava dizendo que o escravo, ele não fica para sempre na casa. Você não é obrigado a ficar para sempre sendo escravo do mundo, escravo das mentiras, escravo do diabo, escravo dos vícios, escravo da prostituição. Você não precisa ser escravo para o resto da sua vida. Assim, quando você conhece a verdade, quando você conhece Jesus, você é liberto. Você é liberto das cadeias diabólicas que te aprisionam. Por isso, o conhecimento liberta. Por isso, Jesus estava falando, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Então, quando você conhece Jesus, quando você conhece a palavra de Deus, você é liberto de todas as cadeias diabólicas, de toda a falsa doutrina, de todas as mentiras, de todo o modismo, de tudo que existe nesse mundo e que te faz mal. Você é liberto das águas poluídas, das águas contaminadas que eles te dão para beber. E tem mais. Olha o que diz aqui. Olha o que Jesus disse aqui no verso 36. Olha o que Jesus disse aqui no verso 36. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Você entende? Se Jesus nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Se você conhece a verdade, você é verdadeiramente livre. Hoje em dia é muito difícil das pessoas acreditarem que existe a verdade absoluta da qual Jesus falou. É muito difícil as pessoas acreditarem na verdade absoluta. Estamos vivendo em um tempo, conforme Isaías disse, as pessoas estão trocando o doce pelo amargo, a luz pelas trevas e fazendo essa confusão e vivendo essa confusão espiritual. As pessoas não acreditam mais que existe a verdade absoluta da qual Jesus falou. Hoje em dia, estamos vivendo em um tempo muito difícil, onde não existe mais o valor familiar, não existe mais o valor social. Estamos vivendo em uma completa inversão de valores. O que hoje é verdade, amanhã já é mentira, por causa do modismo, depreciação dos valores familiares, por causa das doutrinas humanas, as falsas doutrinas. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Quando conhecemos a Jesus, nós somos libertos. Nós somos libertos das cadeias, dos grilhões que nos aprisiona às mentiras. Alguns líderes religiosos não estão preocupados em pregar a verdade. Eles estão mais preocupados em agradar as pessoas. Estão mais preocupados em encher os seus templos. Eles têm deixado de pregar a verdade. Eles não estão preocupados em pregar a verdade. Eles estão mais preocupados em encher os seus templos. Estão mais preocupados em quantidade e não com a qualidade da sua mensagem. Muitas pessoas acham que qualquer tipo de adoração agrada a Deus. Mas Deus não se agrada com qualquer tipo de adoração. A Bíblia diz que o Senhor está com os seus olhos sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Pois é, por um lado, graças a Deus, muitas pessoas foram libertas. Muitas pessoas foram libertas, conheceram a verdade e foram libertas das cadeias diabólicas. Foram libertas dos vícios, das mentiras, das doutrinas humanas, foram libertas. Mas por outro lado, muitas pessoas ainda estão sendo escravizadas. Muitas pessoas ainda não conhecem a verdade da qual Jesus falou. Quero contar uma história para você. Um certo homem estava em um lago pescando. Alguns lugares eles conhecem como açude. Ele estava pescando nesse lago e ele não sabia nadar. E tinha muitas pessoas pescando nesse lago. Não sei, por um descuido, ele caiu na água. Ele, apavorado, começou a se debater. Ele ia no fundo e voltava na superfície, gritando por socorro. E as pessoas, querendo o ajudar, estendiam as mãos e dizia: segura, segura em minhas mãos. Como é que ele poderia segurar a mão de uma daquelas pessoas? Ele estava se debatendo e nessa ânsia ele se afastava das margens. Uma pessoa dentre aquelas teve uma grande ideia. Amarrou rapidamente uma boia em uma corda e lançou. O homem se agarrou com aquelas últimas forças que ele tinha. E essa pessoa começou a puxá-lo. As outras pessoas começaram a ajudar também. E o trouxe para as margens daquele lago. Muitas pessoas estão se afundando nas mentiras, no pecado, nos vícios. Estão se afundando. E elas já não sabem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Às vezes as pessoas querem ajudar, mas se você não tiver o conhecimento exato, o conhecimento verdadeiro, se você não tiver a verdade absoluta, você não consegue salvar essa pessoa. Porque para você salvar alguém, você também tem que ser salvo. Você tem que ter condições para salvar alguém. Você tem que ter condições para instruir, para discipular alguém. Por isso você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento
dos estatutos, dos mandamentos, das doutrinas verdadeiras, para que você possa instruir alguém no caminho da verdade. A pessoa às vezes está muito longe de você. Por mais que você grite, talvez ela não ouça. Se lembra quando Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Porque às vezes a pessoa tem ouvido, mas ela não ouve, ela simplesmente escuta. É como um eco, como um som, que ela não sabe discernir o que é. Então, aprenda isso. Leia a Bíblia, busque estudar a Bíblia, estudar os atributos de Deus, as profecias de Deus. E que Deus abençoe você grandiosamente. Um abraço, até a próxima. Tchau. Não tem mais os que matam o corpo, não tem mais os que armam ciladas, não tem mais os que vos caluniam, nem aqueles que portam espadas. Não tem mais os que tudo deturpam, pra não ver a justiça vencer. Tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. Tende medo somente do medo de quem mente pra sobreviver. A verdade vos libertará, Libertará. a verdade